Porque às vezes eu fico assustado quando o discurso religioso dispensa o esforço, a luta, e só nos promete a vitória, como se ela fosse fruto de uma mágica. Reza e Deus lhe faz vencer. Não. Reza, faz a sua parte, que a vitória virá. Nós nunca podemos admitir que um discurso religioso seja feito a partir de uma experiência que nos retira a responsabilidade de fazer a nossa parte. E a gente sabe que às vezes o discurso é feito até com boa vontade, mas ele não corresponde à verdade humana. É por isso que o discurso religioso precisa sempre ser equilibrado entre céu e terra. Deus nos faz alcançar a vitória? Sim. Para isso Ele nos fez. Mas a gente precisa retirar essa vitória, muitas vezes, desse contexto glamouroso, né? Essa vitória, ela é suada, ela é conquistada com luta diariamente. E é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que toda a ação é de Deus, que nos antecede. Deus se apressa em ser bom, para que a gente tenha condições de ser bom também. É tão interessante e é tão radical esse posicionamento teológico, que na teologia do sacramento da penitência, a igreja nos ensina que até mesmo quando a gente se arrepende, Deus já agiu dentro de nós para que a gente tivesse condições de arrepender. Não é interessante isso? Eu só posso me arrepender do meu pecado se Deus visitou o meu coração e provocou dentro de mim aquele sentimento de inadequação que me faz reconhecer que o que eu fiz não foi bom. Então, até para eu me arrepender, Deus precisa estar dentro do meu coração. De maneira que o arrependimento não é só uma obra humana. É claro que o arrependimento vai passar pelas minhas faculdades mentais, eu vou processar a informação, eu vou viver o desconforto por aquilo que eu fiz de errado, mas o que me motiva a refletir sobre o erro e ter condições de encontrá-lo e de reconhecê-lo é a ação de Deus em mim. Então, eu só posso ser bom porque a bondade de Deus agiu primeiro dentro do meu coração. Eu só tenho condições de fazer um gesto de bondade porque primeiramente eu fui visitado pela bondade de Deus no meu coração. E é por isso que eu estou dizendo que a ação de Deus na vida humana e a vida cristã, podemos dizer, a vida cristã, ela é sempre a resposta à graça divina que atua em nós. Mas se eu não respondo a essa graça, é provável que eu passe a minha vida tendo a oportunidade de ser bom e nunca serei porque faltou o meu esforço. Toda vez, por exemplo, que eu decido perdoar alguém, eu já estou visitado pela graça de Deus em decidir perdoar alguém. Mas a gente sabe que o processo de perdoar será uma luta minha. Quando eu terei de encontrar aquela pessoa, engolir o sapo, daquela coisa desagradável que muitas vezes nos dá, vontade de chegar e de falar um desaforo e de já ficar sendo descortês com aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa necessidade. É impressionante como nós exercemos a nossa maldade com as pessoas, sem perceber às vezes. Pode observar que às vezes você é mal com o outro sem perceber que está sendo. É quase que um processo inconsciente, que nos faz muitas vezes pegar o outro para Cristo, como comumente nós costumamos dizer. E julgamos sobre eles, sobre aquela pessoa, todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos desequilíbrios. É horrível isso. Mas aí a nossa consciência se acende e a gente decide que a gente vai viver melhor, que a gente não tem o direito de crucificar o outro com os nossos pecados. E então Deus começa a agir em nós e nós vamos, como que colocando em cima da mesa todas as peças que constituem a nossa totalidade, para a gente poder arquitetar melhor isso. Então Deus me quer vitorioso, Deus lhe quer vitorioso, sim, nós acreditamos nisso. Mas se a gente não assume a responsabilidade que nos cabe diariamente, é provável que o desejo de Deus não atinja a nossa carne, ele não se concretize em nós. E não adianta.
Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz. Deus quer que a gente viva bem. Mas se a gente não faz a nossa parte nessa história, jamais vamos conseguir chegar ao resultado daquilo que Deus quis para nós. É o refrão bonito, né, da música Tudo Posso, da minha querida amiga Celina Borges. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Eu vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Hoje de manhã, nós ouvimos o testemunho da Patrícia, no programa que tivemos aqui na Canção Nova, para ajudar o projeto da M Almas a fechar a campanha nesse mês. Por que a Patrícia conseguiu superar a dor de ter perdido uma filha de maneira tão trágica? Por que a Patrícia não aceitou o caminho fácil do antidepressivo que iria aliená-la? Porque naquele momento ela estava visitada pelo poder de Deus, mas ela resolveu agir. Ao dizer, eu não vou tomar o entorpecente para me fazer esquecer a morte da minha filha, o que ela resolveu fazer? Arregaçar as mangas, chorar a dor de cada dia e ir fazer alguma coisa por quem ainda precisava dela. Organizou o luto de maneira cristã. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o seu remédio, caso ele realmente seja necessário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, porque não queremos enfrentar a dor, porque não queremos enfrentar a realidade, a gente se entorpece naquela ilusão de que o remédio será capaz de nos curar. Não, minha gente, não é assim. Quando Deus está presente dentro do nosso coração, a gente vê a vida como ela é. A gente enxerga os fatos, as tragédias, as dificuldades, e a gente se coloca diante de tudo isso de maneira responsável. A dor é humana. A dor é humana, e por mais absurda que ela possa nos parecer, nós podemos dar conta dela sim. Como é que nós damos conta da dor? Chorando do jeito certo, apoiados pelas pessoas que nos amam, que nos ajudam a enfrentar aquele momento de dificuldade, aquele momento tenebroso, pavoroso. Como é que nós organizamos o luto? É enfrentando diariamente, é chorando a dor de cada dia, é a gente não permitindo que a vida fique paralisada, mas que a gente aos poucos, a gente comece a fazer um movimento natural que nos reencaminhará ao contexto da harmonia, para que a gente possa harmonizar o coração. Às vezes eu fico assustado, como que nos dias de hoje, nós estamos entrando dentro de uma mentalidade onde o sofrimento não pode fazer parte da vida, como se sofrer fosse ser infeliz. Não. A gente pode muito bem sofrer e ser feliz. É contraditório? É. Mas a palavra de Jesus nos ensina que essa contradição é que nos coloca no prumo da vida. É possível sim a gente estar machucado pela vida e mesmo assim a gente ser feliz. Como? Não é a felicidade que muitas vezes a gente está acostumado, né, a pensar, a felicidade do sorriso, a felicidade da festa, não. Mas aquela satisfação de que você está vivendo a coisa do jeito certo. Porque em última instância, minha gente, se você espremer o conceito de felicidade, o que sobra é isso. É você saber que você está sendo quem você deveria ser, que você está vivendo as coisas como deveria viver, que você está em paz com você. É isso que faz com que a gente seja feliz. É como você está sofrendo um processo de perda. Acompanhei há um tempo atrás uma moça que precisava se desligar do vínculo doentio que ela tinha com o namorado. Já haviam chegado à conclusão de que o namoro só fazia mal, que eles só se machucavam, e quanto mais ela tentava, mais ela se machucava, e ele também vivendo um processo extremamente nocivo a ele mesmo, um relacionamento que já não tinha mais amor, que tinha só dependência. É triste isso. E no momento que ela fala, padre, mas é tão difícil ficar longe dele, ao mesmo tempo que ele me faz tão mal, na hora que eu estou rompendo com ele é tão difícil. E eu falava para ela que a cada dia que ela passasse longe dele, ela deveria sentir-se feliz por ter conseguido romper com o vínculo que lhe destruía. Como é que essa menina vai conseguir ser capaz de superar esse rompimento? Quando ela substitui os pensamentos opressivos por pensamentos que libertam. Quando ela olhar para
ao final do terceiro dia, do quarto, do quinto, que isso é igual dependência de droga, viu gente? É igual dependência química. O AA tem esse compromisso, né? De viver um dia de cada vez e de comemorar cada dia de abstinência. É assim. Aquela menina só vai conseguir se libertar do processo nocivo que o relacionamento representa na vida dela no dia em que ela interpretar o afastamento como uma maneira que ela tem de se beneficiar. É assim que a gente organiza o luto. Agora, se ela tiver medo da ausência, que faz mal, mas que ao mesmo tempo, né, cura, ela jamais vai conseguir se libertar. E às vezes até o distanciamento é necessário para que, quem sabe, até volta, mas volta de uma maneira mais madura, mais harmônica, mais responsável, né? Não é nenhum problema. Namoro foi feito para ser terminado. Não é nenhum problema terminar um namoro e durante o término você reavaliar a maneira como você trata o outro, como o outro significa para você. E a partir dessa ausência, você estabelecer uma nova forma de estar com ele, e aí volta. E o retorno faz com que o namoro avance em qualidade. Mas quando estão todos lá no lodo da autodestruição, é difícil, não tem luto. O luto não está sendo organizado. O luto está sendo estendido e não organizado. Na vida da gente é assim. Se a gente quiser vencer alguma situação que está nos oprimindo, nós temos de enfrentar o sofrimento do dia a dia. Somente a partir das técnicas que nós vamos descobrir, né? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma. Para mim, dá muito certo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um processo de sofrimento, de luta, às vezes acontecem coisas que me desagradam muito, me retiram a paz. Eu tenho os meus métodos, são bobos, mas dão certo. Procuro intensificar uma atividade física naquele dia. Sabe que é a hora que você vai liberar endorfina no corpo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tentar não pensar naquilo durante um tempo. E é impressionante, vou tentar dormir um pouco melhor, vou tentar me alimentar um pouco melhor, vou favorecer o meu corpo, né? Para que ele tenha condições de reagir diante daquilo que me faz sofrer. Vou rezar um pouco mais, vou ler coisas boas, vou assistir a um bom filme, vou fazer alguma coisa que tenha condições de provocar dentro de mim o contrário do que aquele sentimento ruim está provocando. É a hora dos amigos, né? É a hora das pessoas que nós amamos. É a hora de você estar bem acompanhado, porque nenhum luto é suportável se a gente não estiver acompanhado de pessoas que nos amam. Patrícia experimentou na carne, experimenta diariamente. Viver para mim é Cristo. Morrer é ganho. Não significa perder a vida, viu, esse morrer. É morrer no dia a dia para aquilo que não nos permite viver. É uma decisão inteligente. Todos os dias você alimenta sentimentos que são de morte. Todos os dias você alimenta pensamentos que são de morte. Então o que você faz porque você é cristão? Corta na raiz tudo aquilo que significa morte na sua vida. Ainda que esta morte possa lhe dar um prazer temporário, né? Que as coisas de morte, muitas vezes elas nos alimentam com prazeres temporários. Você vai lá e corajosamente elimina aquele poder do mal. E então, você está contribuindo para que a vitória que Deus quer que aconteça na sua vida, aconteça de fato. E eu me recordo, minha gente, que a minha ordenação foi muito badalada. Teve muita coisa. E a Canção Nova transmitiu. E teve um show com quase todos os cantores católicos do Brasil um dia antes. Foi uma coisa grandiosa. E uns dias antes de ficar padre, eu me encontrei com o padre Roberto, da Toca de Assis. E aquele homem me chamou, ele me chamou num canto e falou assim: Fábio, eu não vou poder ir na sua ordenação. Mas eu sei que está sendo tudo preparado com muito carinho. Mas eu gostaria de te dar um conselho. No momento em que você fizer a primeira consagração,
na primeira missa, você diga a Jesus assim: Senhor, vai acabar a festa, vai acabar tudo, e só vai ficar eu e você. Ali você vai ficar padre. Porque pode ser que no meio de muita confusão, pode ser que no meio de muita festa, de muitos amigos, você esqueça do principal. Minha gente, eu só posso ser padre à medida em que eu olho nos olhos de Jesus e continuo apaixonado por Ele, pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle, porque é impossível ser padre se eu não sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu chorei demais quando estive lá na terra dele. Foi conhecer a terra do meu melhor amigo, conhecer a terra que fez o homem que eu acredito. Eu coloquei toda a minha vida na palavra de Jesus, eu acredito nele. Eu não tenho o menor receio de poder dizer a você, eu tenho muitos defeitos, mas eu posso lhe dizer com a sinceridade mais profunda que eu sou capaz de expressar: não há ninguém neste mundo que me transformou mais que Jesus. Olhar para Ele, de ver a capacidade que Ele tinha de amar os miseráveis, minha gente. De olhar para os piores e gostar deles. De ser capaz de olhar para uma mulher, para uma prostituta no meio daquela multidão, e de ser capaz de amá-la mesmo no momento que ela não merece ser. De fazer um nanico descer da árvore, ele, o menor de todos, em todos os sentidos, um ladrão, um miserável, e dizer, ele tinha 1001 beatas para escolher, ele manda descer e fala: não, eu quero ficar na sua casa. Contrariando a regra. O Jesus por quem eu me apaixonei, ele era capaz de ressuscitar as pessoas, não as que estavam mortas, mas aquelas que muitas vezes, como eu, como você, aí, quantas vezes você também precisou ser olhado nos olhos e que alguém lhe ressuscitasse? O seu corpo não estava morto, mas as suas esperanças já estavam mortas há muito tempo. Oh meu Deus, quantas vezes eu fui olhado por Jesus através de amigos meus, de padres, amigos meus, que me fizeram acreditar que a vida ainda valia a pena. Padre Léo, quantas vezes o Padre Léo foi Jesus na minha vida? E eu só posso ser padre se eu continuar apaixonado por ele. Eu só posso ser padre se eu continuar orientado pela palavra de Jesus, mesmo que eu tenha todos os pecados mais vergonhosos do mundo. Não importa. Não importa quais são os pecados que você tem, não importa quais são os pecados que eu tenho. O importante é nós não perdermos os olhos daqueles que nos seduz, daquele que nos seduz. É Ele que nos faz mudar. É a mesma coisa, minha gente. Se eu não sou capaz de me apaixonar pela minha causa todos os dias, eu deixo de ser padre, mesmo que eu continue celebrando missa, mesmo que eu continue me vestindo como padre, mesmo que eu continue atendendo confissões, mesmo que os meus discos tragam lá Padre Fábio de Mello, eu corro risco de deixar de ser, mesmo que eu não anuncie, mesmo que eu não largue a batina. Eu vou deixar de ser padre no dia em que eu deixar de acreditar no que Jesus fez em mim e no que Ele me proporciona fazer na sua vida como padre. A mesma coisa você. Eu não sei qual foi a escolha da sua vida, mas você deixa de ser esposa no dia que você perde o seu amor pelo marido. Você deixa de ser amigo no dia em que você perde o amor pelo seu amigo. O amor é o que dá a cola. O resto é hipocrisia. Outro dia me perguntaram: padre, você acha que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer? E Deus me livre, não quero nem dar um palpite nessa história. Porque eu tenho certeza que, em última instância, o que nos faz ficar do lado de Deus, o que faz com que Deus queira a gente do lado dele, é o tanto que a gente amou. É o tanto que a gente foi capaz de se doar por aquilo que é importante. Não são as formalidades da religião que nos salvam, não, gente. Formalidades da religião, qualquer pessoa hipócrita cumpre. A coisa mais fácil que tem é ser hipócrita. É você entrar na fila e você comungar, é você entrar na fila e você confessar, é você entrar na fila e você fazer, é levantar os braços do mesmo jeito que todo mundo. Desafio? Desafio é a gente viver na intimidade o amor de verdade. Quando a gente é capaz de sair de nós mesmos, quando a gente é capaz de reconhecer que errou, igual hoje. Hoje eu tive quando a gente vai ficando cansado demais, a gente tem as explosões, né? Que
são próprias de quem está muito cansado. Aí hoje eu fiquei irritadíssimo com uma pessoa que eu amo muito. E fala, aí eu xingo, eu sou horrível quando estou bravo. Perco a paciência fácil. Mas depois que passa, oh meu Deus, eu choro sobre a minha sabe, sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza. Eu não tenho medo dela não. Choro. Porque a coisa mais triste para mim, do fundo do meu coração, mais uma vez quero dizer, quero usar da minha sinceridade de novo. O que me magoa mais nessa vida é saber que eu tirei o sono de alguém. Saber que eu fui grosseiro com alguém, saber que eu machuquei alguém. Por quê? Isso é o que mais me dói. Pode ser, eu posso estar coberto de razão. Se eu magoei, se eu disse uma palavra grosseira, pode ter certeza que depois eu fico destruído. Mas eu aprendi que na vida, a melhor forma que a gente tem de lidar com tudo isso é a gente assumir a fragilidade e depois consertar. Então eu não espero nada. Me deu a oportunidade, eu já quero pedir perdão. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é não. É a gente saber lidar com o limite que tem, é a gente continuar apaixonado pela causa. Meu Deus do céu, eu prego o perdão o tempo todo, eu falo de misericórdia o tempo todo, porque se retira isso eu não tenho nem o que falar, minha gente. Se retirar a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho o que anunciar, eu não tenho o que cantar, eu não tenho o que falar nada. Porque o que mais me seduz em Deus é a sua capacidade de ser misericordioso. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conseguir ser padre? Como é que eu vou continuar na coerência deste amor de Deus por mim, se eu não sou capaz de pegar o telefone ou o rádio, sei lá o quê, e ligar para aquele que eu machuquei agora e pedir perdão? Como é que eu vou dar continuidade? Não tem como. Igual outro dia, eu estava lá em Arco Verde, e nós vivemos uma situação tão desagradável no início do show, mas tão desagradável, e eu fiquei com pena do povo que estava ali, porque o som estava horrível, gente. Era um som maravilhoso, mas sem alguém para pilotar o negócio. É um avião sem piloto. E aí eu saí do palco. Segunda música tentei, não dava, o negócio foi ficando irritado. Só que antes de sair, eu dei um esculacho no rapaz do som que estava ali do lado. E fui grosseiro mesmo. Eu estava cheio de razão. E disse tudo aquilo que era a base da minha razão naquela hora. Na hora que eu subi, voltei para o camarim, ainda xinguei mais um tempo lá depois. E foi me dando aquela tristeza, foi me dando aquele, né? Porque eu sou rápido, tanto para ficar bravo quanto para ficar calmo. E aí, na hora de subir para continuar o show, eu não tinha que pegar naquele microfone, não tinha mesmo. Eu não tinha como continuar, eu não tinha nem o que falar. Aí a primeira coisa que eu fiz, não estou contando isso para me vangloriar, estou contando para partilhar, que para mim é importante. Aí cheguei lá no rapaz do som, chamei ele, ele ficou até com a cara assim, né? Ficou, pronto, vai me dar outro esculacho antes de começar, né? Aí eu dei um abraço nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, porque se você não me perdoar, eu não tenho como continuar o que eu vou fazer agora. Aí ele deu um sorriso para mim, vai lá rapaz, fica tranquilo, ainda me bateu no ombro assim, pronto. Minha gente, se a gente não conserta a coisa, nós não damos conta de continuar amando a nossa causa. Quantas vezes na sua vida as coisas não foram para frente porque você não foi capaz de, pelo amor à sua causa, você voltar lá e consertar o que precisava consertar? O casamento vai por água abaixo quando a gente não conserta as coisas na hora certa. A maternidade vai por água abaixo. A vida de padre vai por água abaixo. A vida de consagrado vai por água abaixo. Porque o amor à causa é justamente a tomada de atitude. A gente demonstra que ama à medida em que a nossa atitude tem uma coerência com aquilo que a gente diz que ama. Caso contrário, é hipocrisia. Volto a dizer, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que toda religião tem preceito a cumprir. Nós temos que ir à missa todo domingo, nós temos que nos confessar de vez em quando, enfim. Eu não sei quais são os preceitos que o seu mestre espiritual lhe dá para você seguir. Agora uma coisa eu sei. Independente de quais sejam eles não podem nos salvar se eles não estiverem unidos à nossa capacidade de amar. Não adianta nada eu ir lá confessar os meus pecados, receber uma absolvição, se eu não mudo em relação ao pecado que eu contei. Ah, padre, eu roubei.
Aí eu vou lá, rezo uma Ave Maria, está tudo certo? Não acredito mesmo nisso. A minha absolvição, ela virá, sabe como? Claro, no sacramento que recebo, mas sobretudo naquilo que devolvo do que roubei. Naquilo que conserto do que fiz de errado. Senão, é prática sem nenhuma repercussão dentro de nós. É prática infértil, igual o deserto lá da Galileia. O amor à causa é igualzinho à gota que fica sendo julgada o tempo todo. Aí a gente tem que se perguntar todos os dias: quais são as causas que eu ainda amo? Quais são as razões pelas quais eu ainda sou capaz de morrer? Quais são as causas sem as quais eu não sou capaz de dizer meu nome? Pronto, é simples. Você mesmo sabe. O que é causa pela qual você pode morrer hoje? Não morrer tirando a sua vida, mas dando o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Eu não vou desistir porque isso é o que eu amo, é isso que eu quero. Como o pai é capaz de deixar de beber por lá. Essa é a atitude que vale a pena na vida. Tudo mais corre o risco de ser hipocrisia, máscara na nossa cara. Máscara que cai com o tempo. Assim como a maquiagem pode ser retirada. Nós não queremos a hipocrisia, mesmo que muitas vezes a gente esteja nela. Mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes às nossas causas. Porque às vezes a nossa indiferença, ela é tão aguda dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser indiferente àquilo que a gente ama. Os projetos que você tem, não seja indiferente a eles. Eles são a sua alma. Se você quiser descobrir uma forma bonita de entender o conceito de alma, alma é tudo aquilo que movimenta. O que é que na sua vida lhe movimenta? O que é que na sua vida não lhe deixa ficar parado? O que é que na sua vida ainda lhe desperta sentido? Eu não vou desistir por causa disso. Pronto, está aí a morfologia da sua alma, a forma da sua alma. Sua alma tem nome, sua alma tem cor, sua alma tem nome, sua alma tem tamanho. Às vezes, uma mulher tem a sua alma numa criança. A maternidade, ela traz tanta vida na vida de uma mulher. Por quê? Ela olha para aquela pequena criança e ela sabe que a vida dela agora está conectada a essa nova vida. É alma. Quanta coisa você como mãe fez que você não faria por pessoa nenhuma neste mundo e você fez pelos seus filhos. Alma a lhe movimentar. Filhos são como alma a nos movimentar, a nos trazer de volta. E é isso. Aí a gente vai fazendo a nossa terra ser santa, a gente vai fazer a nossa vida ser valiosa, preciosa. A gente vai fazendo, a construção dos nossos significados. E aí você descobre esse jeito bonito de se apaixonar, de você trazer diante dos seus olhos sempre a razão pela qual você não desiste. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas na vida, todos nós temos. E você tem problemas sérios, todos nós temos. Você tem razões suficientes para hoje dizer: olha, isso aqui é matéria-prima para qualquer pessoa desistir. E a gente até lhe dá razão. Mas eu tenho certeza que você vasculhando bem, você descobre uma causa pela qual você poderia continuar. E aí você se dá essa chance. Ao invés de olhar para todas as causas para a sua desistência, você olha para a única causa da sua persistência. Apaixone-se por essa causa. Não permita que a vida lhe faça esquecer de tudo isso. Ame cada detalhe desta causa e lute por ela enquanto for preciso. Porque o mais bonito não vai ser chegar até o final. É você identificar que no processo de hoje, mesmo que ainda não seja o fim, você já conseguiu sentir o sabor e a beleza dessa causa.
Quando é que Deus tem a oportunidade de cuidar de você através de você mesmo? Porque é tão bom a gente ficar esperando que Deus cuide de nós através do outro. É tão cômodo. Vem cá, cuida de mim, meu Deus. É tão cômodo a gente esperar que Deus cuide de nós através do outro. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Vai. Você pode ter certeza que o cuidado de Deus é abrangente e inteligente. Ele sabe muito bem quando Ele precisa enviar um anjo para cuidar de você. Mas Ele também sabe quando precisa te deixar sozinho. Porque quem cuida, quem ama, quem educa, sabe deixar sozinho na hora que ele precisa enfrentar-se. Aí é aquele território que ninguém pode atravessar por você. Na terça-feira passada, a minha mãe, naquela queda que ela sofreu lá no Teatro Municipal, logo após a gravação do meu DVD, uma fratura terrível, parecia que eu estava vivendo aquele filme, Dona Lucy, que nós vivemos há 5 anos atrás, quando ela fraturou uma perna. E eu me lembro, gente, que era umas 4 horas da manhã, eu estava com ela dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, porque a ambulância não leva para nenhum outro hospital, a não ser aquele hospital público. Estávamos lá, um sofrimento, tadinha, aquela dor lancinante, cada movimento que fazia com ela. E aí eu sozinho, eu e ela, ficamos quase umas 2 horas lá nesse lugar, só nós dois. Eu olhava para ela. O mais que eu quisesse cuidar dela, aquela dor era dela. E não tem nada que pode nos doer mais do que você identificar esse limite. O cuidado tem limite. Se eu pudesse entrar no corpo dela e sentir aquelas dores por ela. Se eu pudesse incorporar aquele momento. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que Deus ame você, Ele não tem como fazer por você aquilo que é seu. Só que tinha um detalhe. Segurava minha mão, aquela mão que suava frio. A gente deitava o rosto um no do outro. Sobretudo nas horas que precisava movimentar a perna ou passar de uma maca para aquela coisa horrível. A gente encostava o rosto um no do outro assim. Ali era como se alguma coisa acontecesse que aquele sofrimento tornava-se suportável. Sim, Deus faz o mesmo com a gente. Ele não pode viver a nossa dor, mas Ele encosta o rosto para ajudar a sofrer. Para que você não se sinta tão abandonado naquela hora. Para que você não se sinta tão só naquele momento de agonia, naquele momento de desolação. Aí a gente vai se tornando cada vez mais confiante de que, embora eu tenha de enfrentar sozinho, Ele está do meu lado. Mas essa pergunta, minha gente, ela é absolutamente natural na vida de quem é maduro. Deus cuida de mim através daquele que chega, mas Ele precisa, sobretudo, cuidar de mim através de mim mesmo. Ninguém segura aquele que tem essa consciência. A fé é muito encarnada naquele que compreende-se assim. Eu preciso fazer por mim o que Deus faria se estivesse agora aqui, com a mesma possibilidade que eu, com a minha vida nas mãos. Com a minha vida nas mãos. Porque às vezes nós dizemos, Deus cuida, Deus está no comando. Essa frase vai na frente de muito preguiçoso por aí. É Deus no comando e eu não comando nada. Não, pelo amor de Deus. É Deus no comando, agindo aqui no meu bom senso, na minha vontade, fortalecendo o meu desejo de cada vez mais fazer o que é certo. Aí sim, a compreensão no cuidado de Deus em nós, na nossa vida, é absolutamente transformador, porque nós em nenhuma hipótese vamos aceitar ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos traga o pão da manhã. Porque até o maná
que naquela novela que estava passando, o maná parecia aquela pipoca Globo. Já caía prontinho no chão, não era? Vocês viram? Achei engraçado, parecia que está chovendo pipoca da Globo. Pipoca Globo. Não. O maná era um fruto que precisava ser cozido. Ele não vinha pronto. Exigia um trabalho humano. É igual a travessia no Mar Vermelho. Você acha que o mar estava aberto para o povo passar? Não. Eles tiveram que enfiar o pé na água na hora do desespero, para que depois o mar fosse abrindo. Diga ao povo que caminhe. É a frase que Deus dá a Moisés no momento em que ele vai lá reclamar apavorado. O que eu faço com o povo? O mar está diante de nós. Diga ao povo que caminhe. Aí a mesma coisa eu posso falar para vocês hoje. Quer que Deus cuide? Comece cuidando de você. Comece colocando na pauta do seu dia o cuidado que você precisa para tornar-se capaz de compreender o cuidado de Deus na sua vida. Não espere do outro aquilo que só você pode se oferecer. O programa podia ser sempre assim, não podia? Vocês não acham? Contar as histórias de vocês, que o que mais nos enriquece são as histórias e os testemunhos. Aqui, ó, pessoal do Twitter também participando. A Dália Costa. Padre Fábio, direção espiritual de hoje está sendo direcionado para a minha vida. Tá vendo que bom? Estou aqui do meu lado com uma pessoa que está passando também por um processo de cuidado, né, Veridiana? Fico muito feliz. Quando foi que você começou a sua caminhada dentro da renovação carismática? Há 10 anos. 10 anos? Lembra quando? Em que momento? Em que situação? Foi assistindo o programa. Assistindo o programa. Já vou dizer para vocês como que Deus está cuidando da Veridiana nos últimos 2 meses. Ela fez agora uma cirurgia de redução, não é isso? De estômago. Escutava todo mundo falar para você, precisa emagrecer, precisa se amar um pouco mais. Porque não era só uma questão de estética. Não. Saúde mesmo. Uma questão de saúde. E você teve coragem de tomar essa decisão, motivada pelos amigos que foram... Exatamente. Pode falar mais pertinho. Isso. Ela teve que tomar um Rivotril sublingual antes de começar. Vai estourar os pontos aqui. Quanto tempo você fez a cirurgia? Tá com 32 dias. Está preparada para os excessos que Deus vai tirar? Já renunciei bastante coisa, mas não é só do corpo, né? Não. Mas está sossegado, foi muito tranquilo. Tive o apoio dos meus amigos. Está comendo pouquinho? Comendo pouquinho. Bem pouquinho. E nós que viajamos com a Veridiana sabemos tanto que ela gostava de comer, né? Ela continua gostando. Tomar uma Coca-Cola. Né? Coca-Cola, não podem falar a marca. Não pode, né? Não vai incentivar os... Aquela coisa vermelha. Aquela coisa... E na verdade, eu me recordo que algumas vezes que eu cheguei a tocar no assunto com você, eu percebi que você tinha uma certa resistência de deixar o assunto ir adiante, né? É um processo de autodestruição que a pessoa nem sempre tem disposição de deixar que o outro toque. Cadê as amigas que ajudaram a participar do processo? Lucimara ali, ó, quando eu cheguei no quarto, ela estava lá assim, é nóis, Moca! Que também é uma pessoa maravilhosa, que comoveu a muitos de nós durante a peregrinação. A simplicidade, ela com a mãe. Cadê sua mãe? A Celinha, a mãe tá lá. A mãe tá aí do lado, olha lá, que belezinha. Você vê que ela mora Qual foi o apelido que a Tânia colocou em você? Generosa. E é mesmo, é um ser humano muito generoso. Ó, na primeira semana que eu operei, ela chegou em casa com tanta fruta que eu tive que doar. Você levou você a GESP. Levou você a GESP. Levou uma melancia desse tamanho. Tudo que você precisava na época. Mas é muito bom quando a gente percebe os amigos da gente cutucando em nós aquilo que nós não temos disposição de ouvir de outros. Porque é interessante, porque eu gosto sempre de falar isso. Quando existe a amizade, a fidelidade, naturalmente nós desenvolvemos o que eu gosto de chamar de autoridade afetiva. Então a palavra do outro soa no nosso ouvido diferente.
ela diz exatamente o que todo mundo diz, porque certamente você ouviu de muita gente: Veridiana, você precisa se cuidar, você precisa emagrecer. E é claro que depois de um peso fica muito difícil você conseguir reaver a sua saúde apenas com uma dieta. Mas de repente aquela palavra que é revestida pela fidelidade de uma amizade, ela causa um efeito bastante interessante em nós, né? Eu decidi mesmo aquela vez que a gente fez a viagem, que a gente estava na Espanha, Sei. e a gente foi subir aquela escada enorme. Aquela e eu escada não chegava. Não chegava nunca. Foi na Espanha? É assim, aí coloquei na minha cabeça, aí fui refletindo, até que Deus tocou, agora é sua hora. Quando você estiver magrinha, nós vamos subir de novo. Nós vamos subir de novo, isso. Olha, gente, nem foi pensado, mas aqui está do meu lado, tá? A Silene França, que todo mundo conhece, do blog da Si, né? Que tanto divulga o meu trabalho na outra rede, nas duas redes, mas na outra rede é um movimento bastante grande. A Silene, quantos anos, vamos passar para a Silene agora esse microfone, quantos anos, Silene, você divulga o programa de direção espiritual? Isso vai fazer uns 9 anos já. 9 anos já. E você também, quando eu te conheci, você dava 3 do que você é hoje. Isso mesmo. Foi o Padre Fábio que me ajudou a ter essa força de mudar de vida. Entendeu? Eu estava na Terra Santa com ele, eu queria caminhar junto com ele, mas eu não dava conta de caminhar. E uma vez ele estava nessa caminhada na Terra Santa e eu fui de charrete. E ele parou e viu e falou assim: não acredito, Silene. Aquele olhar do Padre Fábio, o olhar de Jesus me olhando, dizendo para mim: não acredito que você não caminha. Por que você não vem caminhando, Silene? Mas eu estava tão cansada com aquele peso, sabe? Eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho agora. E hoje eu agradeço muito a Deus pela permissão de conhecer o Padre Fábio, de poder ter tido aquela permissão de ir na Terra Santa, ir lá mudar de vida e hoje ser outra pessoa. Tenho muita gratidão, Padre, por tudo. Que bom, tudo, minha filha, fico muito feliz. Deus abençoe. Pode passar para aquela criatura que está lá no cantinho. Viviane, me ajuda aí, Viviane. Essa é a Inacinha. Olha como a Inacinha está bonita. Gente, eu encontrei essa mulher, era um trapo. Essa cláusula pode ser maior. Conheci Inacinha quantos anos atrás? Lembra, Inacinha? Pode falar, não tem problema nenhum de estar com dificuldade de falar. Pode falar. Fala no microfone aí. 8 anos nós nos conhecemos. Ela só chorava e me olhava com a cara de viúva eterna. Sabe aquela... Era uma cara de viúva eterna, uma depressão, tudo ela estava angustiada, nada ela estava satisfeita. Estou errado? Não. E o tempo, nas muitas oportunidades que eu fui tendo de estar com Inacinha, fui percebendo uma ligeira mudança, uma transformação, como se ela estivesse decidindo por si mesma. Sabe, parece que até então a vida da Inacinha girava em torno dos problemas dela. E de repente, Deus tocou o coração dessa mulher, ela começou a prestar atenção naquilo que ela podia fazer, naquilo que o seu esforço poderia reverter. E foi muito bonito ver a ação de Deus na vida dela. E vi essa mulher superar momentos muito difíceis, inclusive quase morreu. O ano passado, não foi? Teve um AVC. Pode falar no microfone. Quer falar, não? Ela tá chorando assim hoje, é emocionada, viu? Porque é outra pessoa. Quem aqui conhece sabe do tanto que Inacinha se supera diariamente. Obrigado, minha filha. Que Deus abençoe as suas escolhas cada vez mais, viu? Cada um perdendo o peso onde precisa, não é verdade? Passa para Viviane agora. A misericórdia. Ela está ali ajeitando essa pachemina dela. Viviane, para nós também, o ser humano que está sempre superando. Viviane, tem quanto tempo que o médico te deu 1 mês de vida? 13 anos. Tem 13 anos que o médico disse para ela que ela tinha 1 mês de vida. Tá aí, ó, 1 mês.
Deus cuida de mim. De verdade. Essa Você lembra daquela nossa experiência na Terra Santa, Viviane? muito. Naquele hotel na beira. Lá você ajudando todo mundo. Lembra, a Inacinha tava. Estava lá também, Tava, Inacinha. E eu me lembro que eu prestando atenção na Viviane, correndo para lá, correndo para cá, ajuda um, ajuda o outro. Aí eu chamei ela e falei, você está bem? Ela falou, tô nada, tô à base de morfina. Aí naquele dia eu fiquei, meu Deus do céu. Até uso essa expressão, já falei em alguns lugares. Naquele dia eu acho que eu descobri o segredo da Viviane. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca teve a Viviane. Amém. Ela sempre fez Amém. ela sempre esteve à frente. Tá aí, desafiando a medicina e vivendo com muita qualidade. Porque quem está do lado dela sabe, não vê reclamar não. Enfrenta diariamente uma batalha, mas está aí, dando conta do recado. Só. Amém. Amém. Nós fazemos a experiência da fé nos mínimos detalhes. Eu gosto de dizer até que a fé antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não.
Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro, mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. E isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência, a gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas. E a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas e não sei porquê. Talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim. Não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios. E de repente Deus me fez ver
de maneira muito generosa e carinhosa, o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece. E Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Está te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é a única
é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. E de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas. Porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário. Porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele. Mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração. Porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso. Que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama.
Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento e a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.